Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio, do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos, e hoje, pessoal, eu estou aqui de volta para dar continuidade a essa série de vídeos do Quebrando a Banca. É isso aí, pessoal, estamos iniciando o ano de 2024, na reta final da preparação para a segunda fase do exame da ordem. E hoje nós vamos comentar e conversar sobre um assunto muito interessante, muito importante da prática trabalhista, que pode cair na segunda fase da prova da OAB. Hoje eu vou conversar com vocês basicamente sobre 3 temas de uma vez só: arquivamento, revelia e confissão. Mas antes de mais nada, pessoal, eu peço para que vocês acionem o sino de notificações para continuar recebendo esse conteúdo, porque toda terça e quinta-feira tem conteúdo novo no nosso canal. É isso aí, pessoal. Vou também pedir para você aquele like, que você dê um like aqui para gente, que com certeza irá estar nos ajudando e mostrando se você gostou ou não desse conteúdo. Peço também que vocês compartilhem esse vídeo para que outras pessoas também tenham acesso, também tenham essa oportunidade de conhecer direito do trabalho, processo do trabalho e assuntos ligados tanto para a prova do OAB, como também para a prática trabalhista. E esse, pessoal, é um dos temas, ou esses, já que eu vou dar uma pincelada aqui em 3 assuntos, são 3 assuntos de muita importância para a prática trabalhista e acontecem com muita frequência. Por essa razão, quem sabe seja um assunto que caia no exame da prova da OAB, como já caiu em uma prova recente. Essa dúvida na hora da audiência, quando a advogada, ele pede uma confissão, ele pede o arquivamento do processo. Já vi muito advogado bom, seja por estar desatento, seja por falta de conhecimento, confundir na hora da audiência, seja da audiência inicial ou da audiência de instrução e julgamento, confundir esses termos. E a confusão desses termos pode prejudicar o seu processo, ou seja, prejudicar o seu cliente. E vamos combinar, pessoal, esses 3 temas que nós vamos conversar aqui não são temas tão complexos assim para você errar. Só que o erro desses detalhes pode destruir o processo seu, e é por essa razão que com certeza é um tema muito interessante para cair no exame da ordem, até mesmo por causa dessa confusão que as advogadas e os advogados eles cometem. E já imaginou você estudando pra caramba para uma segunda fase, você já conseguiu passar pela primeira fase, que você sabe que é tão difícil, chega na tão sonhada segunda fase e perde pontinho em uma coisa boba dessa? Eu digo boba porque é simples de você entender. Essa que é a grande verdade. Não é difícil, é muito simples de você entender. Só que se você errar isso, você perde ponto. E você não pode perder ponto, principalmente nessas coisas bobas. Nós vamos conversar, como eu disse, sobre arquivamento, revelia e confissão. Quando nós começarmos a conversar sobre esse tema, você tem que primeiro ir lá no artigo 844 da CLT, quando ele fala lá da audiência. E o legislador da CLT, ele vai nos falar o seguinte: preste atenção que isso é muito importante, pode parecer bobo, mas não é. Quando o reclamante faltar, quando o reclamante não comparecer à audiência inaugural, ou audiência inicial, ou audiência de conciliação,
haverá o arquivamento do processo. Ou seja, quando o reclamante faltar na primeira audiência, vai ter ali o arquivamento do processo. Tecnicamente falando, a ação ela não é arquivada. O que são arquivados são os autos. Hoje em dia, os autos eletrônicos. Então, tem um erro na descrição, um erro na técnica. Na técnica que o legislador ele colocou uma expressão errada. Não é a ação, ela não vai ser arquivada. Na realidade, o juiz vai extinguir a ação sem a resolução do mérito. Esse é o termo técnico que você precisa entender. Mas, na prática ali da CLT, ele está dizendo que a ação será arquivada. Então, você precisa entender isso. Quando o reclamante faltar à primeira audiência, se o reclamante estiver ausente na primeira audiência, ocorrerá o arquivamento do feito. No mesmo caput do artigo 844, ele estará nos falando o seguinte, que nesta audiência inicial ou inaugural ou conciliatória para alguns, se o reclamado, ou seja, se o réu faltar, estiver ausente dessa audiência, ocorrerá a revelia e confissão da matéria de fato. Perceba que tem uma diferença aí. Com base no 844 caput, ele está dizendo, quando o reclamante falta, tem arquivamento. Quando o réu falta, quando o reclamado falta, tem a revelia, decreta-se a revelia e consequência disso é a confissão da matéria fática. Perceba que já tem um problema ali para o réu. Eu não sei nem dos dois, eu vejo ali nesse caso do caput que o réu ele sai mais prejudicado, que o reclamado ele sai mais prejudicado, porque a princípio, mesmo que ocorra o arquivamento quando o autor está ausente, ele vai poder entrar de novo com a ação. No próximo vídeo, na próxima aula, eu vou colocar alguns impeditivos quando o reclamante não pode entrar com a ação, como eu vou dizer aqui para você sobre a perempção trabalhista, mas isso só na próxima aula. Mas nesse caso aqui, o reclamado, caso ausente à primeira audiência, a audiência inicial, ele já não tem a possibilidade de se defender porque não juntou a contestação e ainda vai ter a matéria fática, vai ocorrer a confissão de toda aquela matéria fática. Como eu disse, é lógico, vou falar mais à frente com vocês, é lógico que mesmo com a confissão, mesmo com a revelia, a parte ela consegue se defender, ainda que de forma precária, mas não quer dizer necessariamente que ela será condenada, como eu já conversei em algumas aulas com vocês anteriores. Além disso, pessoal, além do caput do artigo 844, aproveitando a oportunidade, porque nós não sabemos o que pode cair numa segunda fase da prova do OAB, eu acho interessante nós conversarmos sobre a orientação jurisprudencial 152 da SDI 1. O que essa OJ 152 ela fala? Pessoa jurídica de direito privado ausente na primeira audiência quando intimado também sofre as penas da revelia. Pessoa jurídica de direito público, eu falei direito privado, desculpa. OJ 152, pessoa jurídica de direito público, quando for intimada para audiência inicial e não comparecer, vai sofrer os efeitos da revelia. Pode parecer desnecessário falar isso, porque mesmo sendo uma pessoa jurídica de direito público, é reclamado. Aí você falaria, mas todo reclamado vai sofrer a revelia. A dúvida, por que isso gera dúvida? Nem sempre. Porque primeiro você pode ter imaginado um outro aspecto. Você que estuda processo, você sabe muito bem que pessoas jurídicas de direito público sempre goza de algumas prerrogativas. Aqui na Justiça do Trabalho, lá pelo artigo 789, 790, tem gratuidade das custas, tem outros benefícios. Quando você estuda lá no processo civil, prazo em dobro,
defesa, recursos, tem prazos diferenciados a pessoa jurídica de direito público. Então, alguns desavisados podem imaginar que nesse caso não ocorreria revelia, mas ocorre revelia também. E outra coisa, aqui do dia a dia, aqui no Tribunal do Rio de Janeiro tinha uma recomendação face à precariedade do poder público, a falta de funcionários. Às vezes faltava prepostos para ir nas audiências. Às vezes tinha 5 audiências no dia ou 10 audiências no dia e eles só trabalhavam com 2 ou 3 prepostos. Eu vi isso muito acontecer. Ele ficava preso em audiência, tinha uma recomendação aqui do tribunal que não desse revelia para eles. Mas a OJ 152 está sendo claro, mesmo sendo pessoa jurídica de direito público, cabe revelia. Então você advogado de reclamante, chegou, sentou na mesa de audiência do seu cliente, uma pessoa e o réu ali, seja o primeiro reclamado, o segundo reclamado, o terceiro reclamado, é pessoa jurídica de direito público e ela não compareceu à audiência inicial, excelência, vou requerer aqui a pena de confissão. Perdão, revelia, viu como dá para confundir? E se o juiz falar, ué, doutor, mas por quê? Tem juiz que indefere sem falar, defere ou indefere sem falar nada, e tem juiz que está querendo te testar e pergunta por quê. Você fala, excelência, o meu pedido de revelia da pessoa jurídica de direito público tem base na OJ 152 da SDI 1 do TST. Quando você pedir alguma coisa, você tem que estar sabendo a fundamentação jurídica. E quem sabe isso não possa cair numa segunda fase de prova da OAB. Isso é um teminha bem interessante. Toma cuidado com isso. Além dessa OJ, já que estamos falando de arquivamento, revelia, confissão, também é interessante que nós passemos a estudar um pouquinho as súmulas do TST. Perceba que eu sempre converso com vocês que o OJ é importante, súmula é importante. Toda hora, na prática trabalhista, se utiliza de súmula e OJ. E aqui, na súmula 9 do TST, o que ele está mencionando ali? A possibilidade de ausência do reclamante após juntada a contestação. Será que gera apenas confissão? Será que há a possibilidade do arquivamento do feito? Imagina, o que a súmula 9, olha o caso hipotético, ou concreto, caso você prefira, a súmula 9 está querendo dizer. Se está ocorrendo a audiência hoje, foi chamado todo mundo para fazer audiência, por qualquer motivo, todos ali presentes, o juiz adiou a audiência, se você prestar atenção, eu acabei de dizer que todos estavam presentes, reclamante presente, réu presente. E nesse caso, já tinha sido juntada a contestação, já foi juntada a contestação naquele dia ali, ou aberta a oportunidade para juntada de contestação. Hoje em dia, eletrônica. Aí por qualquer motivo, já tinha juntado a contestação ali, mas por qualquer motivo que seja, o juiz preferiu adiar a audiência. Seja porque teve algum problema, seja porque faltou alguma testemunha, qualquer motivo, processualmente lógico falando, ele adia a audiência para uma data futura, logicamente. Se nessa próxima audiência, o reclamado faltar, o reclamante não pode pedir a revelia. Mesmo que marque de novo, mesmo que a próxima audiência seja uma audiência inaugural, já foi juntada a contestação. Não há que se falar em revelia ali. E é por isso que é interessante você conhecer a súmula 9 do TST, porque o sério da questão é o seguinte, mesmo que o reclamado falte, não haverá a revelia, porque já teve a contestação. Já foi juntada a contestação. Revelia é ausência de contestação. Revelia é ausência de defesa. Se já tem defesa, já tem contestação, não há mais revelia.
Aí, outro detalhe importante aqui que você precisa saber, que estamos conversando na súmula 74 do TST. A súmula 74 tem 2 itens. O primeiro, ele já é um raciocínio lógico dessa súmula 9 que nós conversamos aqui. Se nesse caso que eu falei aqui para vocês, já tinha contestação, aí numa audiência de instrução e julgamento, imagina o mesmo caso, só que agora teve a audiência inicial, as partes compareceram, foi juntada a contestação, e é muito comum na Justiça do Trabalho, tem a audiência inicial ou partida, e o juiz marca a IJ, marca a audiência de instrução e julgamento, para a data lá na frente. Quando chega essa data, reclamante chegou, reclamado também, reclamado ausente. Ou vamos inverter a situação, reclamado presente, reclamante ausente. Vai ter arquivamento ou vai ter revelia? Não, porque não é a primeira audiência. Já estamos na audiência de instrução e julgamento. Quando uma parte falta à audiência de instrução e julgamento, ocorre a confissão. Veja a diferença. Lá no início eu falei, quando na audiência inicial, quando o autor falta, arquivamento. Quando o reclamado falta, confissão. Isso lá na primeira audiência. Agora aqui, na audiência de instrução e julgamento é diferente. Quando uma das partes falta, seja reclamante ou reclamado, ocorrerá a confissão ficta, porque você sabe muito bem que existe a confissão real e a confissão ficta. A confissão real é quando a parte realmente confessa, ela fala com todas as letras aquilo que ocorreu. Por exemplo, num pedido de hora extraordinária, ou melhor, hora de almoço, intervalo intra-jornada, o juiz pergunta para ele se ele tirava uma hora de almoço, ele fala, sim, eu tirava uma hora de almoço. Isso é a confissão real. Agora, a confissão ficta é esse exemplo, essa técnica processual nessa parte do processo, quando a parte não compareceu, considera-se que ocorreu a confissão. Por quê? Porque ele foi intimado para comparecer naquela data para prestar depoimento. Se ele, mesmo tendo sido intimado, não compareceu, não compareceu porque não quis. Então ficou-se impedido dele falar, dele depor. Então o processo civil e trabalhista, ele entende que existe uma confissão ficta. Ele decidiu não comparecer, mas irá arcar com o ônus da sua inação, que é o não comparecimento. Aí a doutrina processualista entende que ocorreu ali uma confissão ficta. Então perceba que na AIJ só há a possibilidade da confissão. E lembra que eu falei para vocês que isso é muito importante? Muitos advogados ou advogadas se confundem com isso. Não vai passar vergonha em sala de audiência. No meio de uma AIJ, a parte falta e você perde revelia. Isso é feio, cara. Você acha que o juiz não olha com você com um olhar diferenciado? E esse cara está falando besteira. Lá vem o outro advogado que não sabe a diferença entre a AIJ e a audiência inicial. Às vezes você fala sem querer, mas na prática isso fica feio. E isso pode refletir no teu processo. E outra coisa, foi o que eu disse aqui. Já pensou numa prova de primeira fase, que a OAB é especialista em misturar, fazer aquela salada? Aí ele chega e fala assim, numa audiência de instrução e julgamento, o reclamante faltou. Aí ele coloca como opção que o advogado do reclamado requer o pedido de arquivamento. Aí você lá desligado vai lá e coloca isso. Aí você erra numa primeira fase. Ou então numa segunda fase, ele conta o caso concreto ali
e fala mais ou menos isso, e te pergunta, o advogado do reclamado estava correto ao fazer o pedido de arquivamento na audiência de instrução e julgamento? Aí você vai ter que colocar que ele estava errado. Então você precisa conhecer esses institutos, você precisa saber isso. E essa súmula 74 aqui, que até após a reforma trabalhista teve muita discussão sobre isso, né? Ela continua em vigor. O artigo 844, que teve uma grande mudança, teve até julgamento de ADI para julgar constitucional o artigo 844, isso é importante. Você precisa conhecer isso. E essa súmula 74, ele está falando isso. Na audiência de instrução é confissão, não é nem revelia nem arquivamento. E ele ainda fala o seguinte nessa súmula, algo que eu já bati na tecla com vocês aqui várias vezes, já falei em outras aulas e até comentei aqui. Mesmo ocorrendo a revelia, mesmo ocorrendo a confissão ficta, existe a possibilidade, com base nas provas dos autos, você afastar uma revelia, você afastar uma confissão ficta, você afastar uma confissão real, talvez até possa, mas é muito difícil. Você afastar a confissão, eu não vou dizer que é impossível, mas você afastar a confissão real, tem possibilidade, mas é muito difícil. Mas já a confissão ficta, por mais que não seja tão fácil assim, por mais que ocorreu a confissão ficta aqui, mas você como advogada ou como advogado, pode levantar essa questão para os autos, excelência. Essa confissão ficta não pode ser levada em consideração porque tem documento assinado pelo reclamante que ele falava isso, que ele tirava hora de almoço, que ele não tinha hora extra, os controles de ponto não são britânicos, são horários diversos, no contra-cheque mostra o pagamento de horas extras, e não há que se falar em confissão ficta. Então essa súmula 74 tem essas duas possibilidades. Veja aqui, só de nós aqui conversarmos de arquivamento, revelia e confissão, deu muita história aqui que pode cair num exame de ordem. Uma primeira fase, e como nós estamos aqui estudando, quem sabe para a segunda fase. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado desse tema, gostado dessa aula. Peço que vocês deem um like, compartilhem esse vídeo e eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.